Quem sabe o valor não calcula o preço. Honra nunca é desperdício. Quem desonra sempre tenta explicar com lógica o que só se discerne por revelação. Pessoas com mentalidade de escassez criticam o sacrifício que nunca fariam. Olá, pensadores, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, como sempre, uma palavra de quebra de paradigmas, desconstrução de conceitos errados, a verdade que liberta. Você que está assistindo, compartilhe para no mínimo 10 pessoas dos seus contatos e nos ajude a semear essa palavra de liberdade, de libertação, pelo nome de Jesus Cristo. Seja bem-vinda, pastora Milka, lá de Camaragibe, seja bem-vinda. Compartilhe esse vídeo. Hoje nós vamos trazer uma palavra que vai fazer você refletir a quebra da mentalidade de escassez, a construção da mentalidade de prosperidade, riqueza, de abundância. Então, quem está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse em João, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. E se você está com o seu papelzinho aí anotando, eu sempre falo para vocês assistirem as lives com um caderninho e uma caneta. Esse mesmo texto você encontra em Mateus 26, capítulo 6, versículo 13, Marcos 14, versículo 3 ao 9. Então vou repetir, tá? João 12, do 1 ao 8, Mateus 26, do 6 ao 13 e Marcos 14, do 3 ao 9. Então quem está assistindo, já aguarda esses textos para você meditar depois com tudo que vai ser falado aqui, porque se você entrar nesse entendimento, a sua cabeça vai dar uma virada e você vai enxergar as coisas da terra com os olhos de Jesus, tá bom? Então eu vou ler aqui, tá bom, o texto para você. Não precisaria de eu ler, mas para que quem estiver assistindo acompanhe, eu vou fazer essa leitura. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. E fizeram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. E tinha a bolsa e furtava o que nela se lançava. Disse, pois, Jesus: deixa para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tendes. Tem um versículo que eu quero ler novamente para você. Olha a pergunta que Judas fez, quando a mulher pegou algo de muito valor, que nos outros textos mostra que é equivalente a quase o salário de um ano de uma pessoa, um salário mínimo, e jogou aos pés de Jesus, porque ela reconheceu Jesus, a unção de Jesus, a pessoa de Jesus. Ela pegou o que tinha de mais valioso e demonstrou que aquilo que havia no coração dela era verdadeiro através de uma ação. Por que eu estou falando isso antes de passar adiante? Porque muitas das coisas que nós falamos, as nossas atitudes dizem ao contrário. Muitas das coisas que nós dizemos que cremos, as nossas atitudes demonstram o contrário. Essa mulher demonstrou com uma atitude a verdade que ela tinha em seu coração relacionado a Jesus. O que ela pensava de Jesus, como ela via Jesus, o reconhecimento que ela tinha por Jesus. Ela demonstrou essa verdade
através de uma ação. Tudo aquilo que você crê produz uma ação. Tudo aquilo que você verdadeiramente crê por revelação produz um comportamento. Por isso que a sua transformação é pela fé, tá bom? Então, Judas, naquele momento, o coração dele foi exposto. Ele se escandalizou com o que ele viu, porque ele era avarento e ele era ladrão. Então, ele viu aquela prosperidade, riqueza dessa mulher, que usou a sua riqueza, a sua prosperidade para expressar a honra à pessoa de Jesus. Ele viu aquilo como escândalo. Queria já fazer você refletir aí. Você se escandaliza quando alguém oferta um alto valor no ministério? Você se escandaliza quando alguém que se sente muito grato em relação ao milagre que Jesus fez por ela, através de um ministro da palavra? Você se escandaliza quando as pessoas ofertam, quando elas doam algo de valor em suas vidas, porque elas querem expressar um nível muito alto de gratidão por Jesus através dessa oferta? Você se escandaliza? Então eu quero mostrar aqui dois corações, o de Judas e o de Maria. Se você se identificar com o coração de Judas, hoje é o dia de você se arrepender e começar uma vida nova, com um olhar novo, com uma mente nova. Se você se identificar com Maria, então hoje é o dia de você glorificar a Deus e continuar vivendo aquilo que você já está vivendo. É um coração honroso, um coração que reconhece a unção de Deus na vida dos outros, dos seus irmãos, e você também reconhece as pessoas ao seu redor, tá? Então aqui nós vamos fazer uma análise aqui da mentalidade de riqueza versus mentalidade de escassez. Isso inclui honra e desonra. Então nós estamos usando esse texto aí de João, tá? Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui no meu perfil do Instagram, quem tem problema com a palavra dinheiro, falar de dinheiro, né? Ao longo dos últimos anos, a gente vem postando palavras, variando entre paternidade, identidade, propósito. Agora eu vou falar muito sobre finanças. Meu próximo livro agora vai ser lançado em janeiro é sobre finanças. Ele não é especificamente sobre finanças, mas ele é sobre princípios de uma mentalidade limitada que começa a ser transformada quando a gente entende a visão de Deus para o corpo de Cristo na Terra. Mas ao longo desses últimos anos, né, eu percebo que as pessoas elas trabalham, elas querem aumento, elas querem, quando elas empreendem, elas querem prosperar, mas elas se escandalizam quando alguém do Evangelho, quando o ministro do Evangelho, ele começa a viver bem, ou ele começa a falar de dinheiro, quando ele começa a falar de prosperidade. Agora, outra pergunta que eu faço. Se você é contra dinheiro, se você é contra falar de dinheiro, se falar de dinheiro te incomoda, por que você trabalha tanto para ganhar dinheiro? Por que você se preocupa tanto em ganhar mais dinheiro ou em ter dinheiro para comprar as coisas que você gosta, se você acha que dinheiro é uma coisa que a gente não precisa lidar com ele? Toda a nossa conversa não é sobre se preocupar com dinheiro, mas é como administrar, como reinvestir, como você enxergar o dinheiro sendo um cristão com olhar de propósito, com olhar de identidade, com olhar de filho. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Maria, tá? Postura interna. Vamos analisar aqui qual era a postura interna de Maria. Mentalidade de riqueza ela tinha, porque ela pegou o que tinha de mais valor e ela honrou Jesus porque ela reconheceu quem era Jesus. Então, ela tinha uma mentalidade de riqueza, uma mentalidade de honra e revelação. Porque você só pode ver Jesus por revelação. Se você não tem a revelação de Jesus no seu coração, você ainda vai ficar com essa mentalidade limitada em relação à prosperidade, à riqueza, e a dinheiro, e a bens. E isso aí é uma coisa muito complicada, atrapalha muito a vida das pessoas, principalmente cristãs. Vou citar aqui depois algumas historinhas para fazer você pensar. Talvez se isso acontece com você ou já aconteceu, para você não passar mais por isso. Expressão prática, né? Eu falei que a fé, ela tem uma ação, ela tem uma expressão prática. Qual foi a expressão prática de Maria?
Generosidade extravagante. Isso é uma característica. Isso é uma característica de pessoas que têm um caráter, porque honra não é uma moeda, honra é um caráter. Pessoas que têm um caráter de honra, elas têm uma generosidade extravagante. Entrega ilimitada, sem barreiras, tá? Porque as pessoas que têm entrega limitada, as pessoas que não têm esse coração generoso, elas têm uma entrega controlada, ou seja, elas dão baseado numa expectativa que elas têm de retorno àquela pessoa. Por exemplo, alguém oferta na minha vida esperando um algo de mim, alguém que eu seja com ela, um tipo de comportamento que eu venha a ter com ela. Então, ela não ofertou por honra, ela ofertou por interesse de correspondência em algum sentido. Pode ser por uma carência, por uma necessidade de corresponder à expectativa dela. Então, geralmente, ela faz uma oferta ou ela tem uma atitude de comportamento controlado, não é ilimitado. Ilimitado é igual Coríntios 13. O amor não espera nada em troca. Quem ama não espera nada em troca. Faz porque ama, faz porque honra, faz porque é generoso, não tem expectativa. E um culto sacrificial, porque a mulher provavelmente, aqui sou eu conjecturando, não está na Bíblia, mas provavelmente a mulher olhou na casa dela ali momentaneamente e ela procurou o que ela tinha de mais valioso para demonstrar o que estava no coração dela. A sensação, a expectativa, a alegria, a gratidão, tudo ela demonstrou através dessa atitude. Muitas vezes na minha casa, quando eu recebi pessoas e eu reconheci aquela pessoa como um profeta de Deus, como um homem de Deus, como alguém que carrega uma unção, que carrega uma palavra, que trouxe uma palavra para mim, todas as viagens que eu fiz para os países, sempre a gente traz alguma coisinha, né? Já trouxe aqueles pratos, chaveiro, copo, essas coisas, souvenirs. E às vezes eu pego ali na minha casa alguma coisa que realmente tem valor para mim, porque é uma lembrança, né, de uma viagem, de uma circunstância. E às vezes assim a minha esposa, ela não liga também, mas ela se assusta porque ela sabe que eu saio procurando alguma coisa. E eu pego e dou de presente para aquela pessoa, para ela ir embora, porque eu lembro sempre esse texto. Eu tenho uma revelação muito grande nesse texto de libertação da minha mente, nesse texto de Judas, né, do que essa mulher fez, a Maria fez, porque ela reconheceu algo e ela não quis perder aquele momento. Então, às vezes eu recebo pessoas na minha casa, sempre foi assim. A gente hoje, por exemplo, não tem muitas lembranças porque dos lugares que a gente foi. Por que eu sempre acabo pegando alguma coisa relacionada às nossas viagens? Porque são as coisas que para mim têm mais valor. As lembranças dos lugares que eu visitei, né, da circunstância ali, às vezes até um presente que eu ganhei. Eu dei uma vez para o meu pastor uma Bíblia em albanês. Então, qual é a chance de você aqui que está assistindo encontrar hoje uma Bíblia em albanês? Qual é a chance de você encontrar? Então, eu tinha 2 Bíblias em albanês. As Bíblias em albanês foram traduzidas há pouco tempo, né? Depois é uma complexidade a história da reconstrução da língua albanesa. E aí eu dei uma para um pastor, que foi meu primeiro pastor, que me casou com Sara, e a outra eu dei para o meu segundo pastor. Então, sempre que eu encontro algo que para mim é de muito valor, e eu reconheço ali aquela pessoa carregando algo poderoso, eu não perco a oportunidade, eu faço a mesma coisa que Maria fez. Então, se essa conversa já começa a te incomodar, você tem 2 opções: ser livre hoje, ou você permanecer com essa mesma mentalidade e parar de assistir o resto aqui da live. Características da mentalidade, então, de Maria aqui nesse acontecimento, tá? Características da mentalidade, ó. Qual é o aspecto, né? A visão que ela tinha de Jesus. Qual? O que Maria revela através da atitude dela com Jesus? Valor infinito. Essa é a visão que Maria tinha de Jesus quando ela jogou o que ela tinha de mais valioso aos pés dele. Interpretação espiritual dessa situação, porque você precisa entender a fé pelas atitudes e pelos comportamentos. A fé dita, que não expressa comportamento e não expressa ação, é o que Paulo chama de fé fingida. Você finge que crê algo, mas as suas atitudes, seus comportamentos e as suas ações negam
aquilo que você diz crer. Então, Maria, ela reconhece a identidade e o propósito. Qual é a prova de que ela reconhece a identidade e o propósito? Olha o que Jesus falou sobre ela. Ó. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Está falando do perfume de nardo, do unguento, né? Então ele está dizendo, olha, deixe, foi para o dia da minha sepultura que ela guardou isso. E aqui está dizendo, qual é a interpretação da revelação de Maria no coração dela? Ela reconhece a identidade de Jesus e o propósito daquilo que ela fez. Então, a generosidade sempre tem um propósito. A generosidade é uma característica. A generosidade é uma expressão de amor. A generosidade é uma expressão de honra. Palavras têm poder, mas elas não manifestam sem uma ação de fé. Então, eu falar que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vou dar um exemplo no casamento da minha esposa. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo, meu amor, te amo, meu amor, te amo, meu amor, todo dia. Tudo bem, isso vai produzir, né? É uma confissão. Isso pode vir a produzir algo, uma transformação. Mas enquanto essa transformação não acontece, o meu comportamento nega as minhas palavras. Porque eu chego e tudo aquilo que é algo que poderia ser algo que ela espera, que agrada a minha esposa, que faz ela feliz, que honra ela de certa forma, eu faço tudo ao contrário. Mas eu digo que eu amo. Então eu trato mal, eu grito, eu desconsidero, eu negligencio, mas eu digo, mas eu te amo. A mesma coisa pode ser com qualquer coisa. Então, falando de finanças, de dízimo e oferta. Eu honro a Deus, eu amo a Deus. Eu escuto muita gente que fala com a gente, eu amo Jesus, Jesus é tudo na minha vida, a minha empresa é consagrada a Jesus. A pergunta que eu falo, se é consagrada, pertence a Ele. Mas o que a sua empresa tem proporcionado para o reino de Deus? Quanto da sua empresa é participante daquilo que Deus está fazendo na terra, através do Evangelho? Seja salvação, edificação, cura, seja até questões sociais. O que essa empresa está participando diretamente na salvação de pessoas? Você não é dizimista? Você não é ofertante? Então, as suas palavras, elas não condizem com o seu comportamento. Então, é o que eu sempre falo. Em muitas conversas, às vezes, que a gente tem, em alguns grupos que a gente tem de pastores, eu sempre falo, quem é contra dízimo, não dê. Quem é contra oferta, não dê. Mas as palavras revelam o coração. Então, não converse sobre generosidade, sobre colheita, sobre bondade, sobre nada. Porque o Evangelho ele começou com uma doação. O Evangelho começou com Deus enviando seu Filho para morrer por nós. Foi uma semeadura, foi uma plantação. E a colheita, ela é infinita. Porque todos os dias alguém nasce de novo através daquilo que Deus fez, o seu Filho na cruz. Então, se eu falo muito das coisas que não são visíveis na minha vida, em algum momento essa mensagem ela vai ser percebida como corrompida pelas pessoas que ouvem. Eu vendo livros há quase 3 anos e inclusive eu fiz essa live já querendo falar um pouco sobre isso. Quantas vezes eu tive dificuldade em receber os valores que as pessoas compraram? Quantos pastores me pediram caixa de livro para revender e não revenderam, não me deram satisfação? Passa 1 ano, 1 ano e meio, tem irmãos também, pega 10, pega 20 livros, não paga, não vende, não dá, não empresta. E eu mando mensagem, porque eu não tenho vergonha de cobrar, então eu mando mensagem para a pessoa e a pessoa tem uma desculpa toda semana e não, eu falo para ela assim, vamos fazer o seguinte então, pega todos os livros que estão aí então e dá, acha alguém para você dar, aí a pessoa não dá, não vende, não me paga. Então, por que eu estou falando isso? Para expor? Não, porque eu não falei nome, nem de onde, nem quem, mas eu estou falando isso porque essa pessoa, tudo que ela fala comigo, tudo que ela prega, para mim não vale nada. Não vale nada. Ela pode postar vídeo, vir falar alguma coisa para mim, vir falar de revelação. Eu não dou crédito em nada. Porque nós, como cristãos, uma das coisas que tem a ver com isso aqui que a gente está falando é
a minha atitude ela tem que ser mínima. Mínima. Por exemplo, se eu devo alguém, não tem problema. Eu posso ter passado um problema, pedir um dinheiro emprestado para a pessoa. Se eu não estou conseguindo pagar essa pessoa, eu procuro essa pessoa, abro com ela o jogo, falo, olha, eu estou te devendo X, eu não tenho como te pagar desse jeito que eu prometi, você pode renegociar comigo, tem como eu dividir isso em 3 vezes, tem como eu te pagar tanto por mês, tudo certo, porque todo mundo pode passar por dificuldade, não tem problema. Agora, tem gente que não dá satisfação, não te procura para falar o que aconteceu. Quando você procura, inventa um monte de justificativa em vez de falar a verdade e vai te enrolando. Ontem mesmo eu estava fazendo umas contas de alguns livros meus que tem no Brasil, espalhado pelo Brasil, e eu não ligo pela questão do dinheiro, porque às vezes eu falo para a pessoa assim, então faz um favor para mim, vai numa igreja que tem aí em qualquer lugar da sua casa, perto da sua casa, e doa esses livros aí para o pastor, fala para ele que alguém que você conhece mandou doar. A pessoa não faz isso. Então, não tem palavra, não tem postura e não tem comportamento. Quando eu vejo essa pessoa num púlpito pregando, você acha que essa pessoa tem credibilidade? Aí as pessoas às vezes falam assim para mim, pastor, mas a pessoa precisa ser perfeita para pregar? Não, ela tem que ter integridade. Integridade é você resolver as questões. Então, eu nunca fiquei devendo para uma pessoa, a deixar a pessoa perdida, devendo. Mas geralmente, às vezes que eu fiquei devendo, eu preferi pegar dinheiro de banco ou de cartão de crédito, porque mesmo o juros sendo alto, eu sei a dinâmica de negociar com o banco. E aí eu não fico dando problema para ninguém. O banco nunca perde. Mesmo quando você renegocia, que o banco sempre vai ganhar no final. Mas é melhor, às vezes, eu penso assim, tá? Não, você não deve pegar empréstimo nunca, você deve ser um bom gestor do seu dinheiro, esperar em Deus, mas nas nossas falhas, a gente tem que entender o seguinte, eu muitas vezes preferi renegociar cartão, pegar dinheiro emprestado em banco, depois pagar, já fui para o Serasa, preferi fazer isso, porque eu não quero chegar para um irmão e depois eu tá passando uma dificuldade e eu lesar o irmão com o meu compromisso. Então, cristãos que estão ouvindo isso aqui, você que está assistindo, manda para o máximo de pessoas que você puder. Nossa postura vale mais do que nossas palavras. Então, infelizmente, irmãos, eu estou no Evangelho há 15 anos, eu estou dentro de ministério há 14 anos, e eu falo quão é triste, às vezes, fazer negócio e lidar com irmãos. Esse texto, isso que eu estou falando aqui é para cristãos. Não estou expondo os cristãos aos ímpios, aos não crentes. Eu acredito que esse vídeo aqui pode chegar para 1 ou 2 cristãos, mas eu até peço perdão àqueles que não são cristãos, porque não são todos que fazem isso. E talvez se você conheceu quem faz isso, essa pessoa não representa os cristãos. Então, a pessoa, ela não tem palavra. Eu sei de histórias de pastores que eu sou pastor deles, eles me contam, às vezes, o que eles passam, às vezes, com outros pastores, que, às vezes, até lesam eles financeiramente, não pagam as suas dívidas, não se justificam, não negociam, desaparece, bloqueia, some. Né? Tem vários livros meus na mão de pessoas, tem uma pessoa que ninguém é uma pessoa é muito do meu meio, dos meus contatos, praticamente ninguém que é do meu ministério sabe quem é. E já faz mais de 1 ano que eu estou pedindo para ele 20 livros meus que está com ele, ele não pega, ele deixou na igreja que ele faz parte, ele não pega, o pastor dele não quer os livros, ele disse que queria, depois não quis mais, não quer, não vende, eu falei, vende aí para quem você quiser, fica com o dinheiro, não vende, não pega, não devolve, não dá, não empresta, e o livro fica lá parado. E mais de 1 ano, e eu mando mensagem de 15 a 15 dias há mais de 1 ano. Todos 15 dias ele tem uma desculpa para mim. Então, irmãos, eu estou falando tudo isso, nós não vamos sair aqui do texto, mas para você entender que a gente está falando aqui de Maria e Judas, porque tem pessoas que elas se enraivecem quando fala de prosperidade, quando fala de dinheiro, quando fala dessas coisas, mas você vê a hipocrisia, principalmente da forma que elas vivem, ou numa total escassez, ou numa total abundância desordenada, que se torna hipocrisia das duas formas. Ou a pessoa é hipócrita porque ela vive muito bem, mas ela é contra falar de dinheiro, ou ela é hipócrita porque ela vive na escassez e não gosta de falar de dinheiro. Os dois são hipocrisia.
Apenas 30% dos pastores no mundo são dizimistas. Fonte atualizada. Exatamente, ó. Pastores que têm igreja, eles pregam para os membros da igreja serem dizimistas e ofertantes na igreja, mas eles não são dizimistas e ofertantes em consequência. Aí eu vejo pastores irem na internet dizer o seguinte: isso é uma pirâmide, né? Você receber dízimo dos fiéis, dos irmãos, e você jogar para cima, como se fosse para o seu pastor. Não é pirâmide, é ordem das coisas. É igual família, pai, filho, neto, bisneto, é assim que é geracional. Você tem um pastor, você recebe esse dízimo e oferta das pessoas que você é pastor, e você dá o seu dízimo e sua oferta para o seu pastor. O dízimo, principalmente, geralmente a oferta, ela é mais uma liberdade de semeadura, onde você é guiado pelo Espírito Santo para plantar isso. Quem discorda disso, não tem problema, mas então não pregue na sua igreja sobre dízimo e oferta. Então, muitos pastores também que fizeram meus cursos, eles não concordam comigo, porque eles acham que eles têm que dizimar no próprio gasofilácio. Mas veja só, se ele mesmo administra o gasofilácio, como que ele vai dizimar para ele mesmo? Então ele fala: não, mas não sou eu que uso esse dinheiro é usado na igreja. Sim, existe o dízimo que é dado pelas pessoas para ser usado na igreja. O dízimo e a oferta das pessoas é para a igreja. Mas o dízimo do pastor, que é o pastor da igreja, ele dá para alguém. Mas como que você prova isso? Gálatas 6,6. Compartilhe com aquele que te instrui das melhores coisas. Depois tem lá em Timóteo, que fala para você honrar presbíteros e pastores com dupla honra. Então, como é que você honra um pastor? O seu pastor. Os membros da sua igreja honram você. Honra a igreja, o lugar onde eles sentam, que eles recebem da palavra. Então, tudo isso, irmão, tem a ver com esse texto aqui. Quem chegou depois, entra aí, ó, João, capítulo 12, do 1 ao 8. Então, vamos dar sequência, porque senão nós não vamos conseguir terminar. Então, o aspecto de uso dos recursos, na visão de Maria. O problema é que o pastor acha que não precisa de pastor. Isso aí é uma grande quantidade de pastores acham que não precisam de pastores. Uso dos recursos, tá? O que Maria revela? A atitude dela. Investimento no eterno. Interpretação espiritual. O que é caro no natural é pequeno comparado ao reino. Depois, atitude emocional de Maria. Gratidão profunda. Interpretação espiritual. Memória de milagre, a ressurreição de Lázaro. Tá? Se você percebeu aí nesse texto de João, está falando de Lázaro aí. E Maria viu que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Então ela tem uma memória de milagre da ressurreição de Lázaro. Postura diante das críticas. Qual foi a postura de Maria? Silêncio e coragem. Ela não deixou, porque tem pessoas, irmão. Vamos ser sinceros, todo mundo aqui, vamos continuar quebrando os paradigmas? Se você já passou por isso, fala: eu já passei por isso. Você já deixou de fazer algo que honra a Deus ou honra alguém com vergonha do que as pessoas iam pensar? Por exemplo, alguém que quis ofertar algo. Tem uma pessoa uma vez, no casamento, quando eu e Sara casamos, uma pessoa que foi padrinho nosso de casamento, ele emprestou um carro que ele tinha para Sara entrar na igreja. Era um Mustang na época. E aí ele tinha falado o seguinte, veja só. Ele tinha falado para Sara entrar na igreja com um carro, vir com um carro, né? Alguém ia dirigir o carro, trazer ela para a igreja, para a gente casar. E a época eu estava sem carro, ele pensou em me emprestar um carro. Não sei se era esse carro ou um outro carro. Ele pensou em me emprestar um carro para eu ir para a lua de mel. Convenceram ele, ou alguém falou, porque eu fiquei sabendo depois, que falaram com ele para não fazer isso. E ele não fez. Então ele queria fazer uma semeadura, ele queria nos abençoar de uma forma, e a liderança da igreja convenceu ele a não fazer isso. Tudo bem, não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de que, se ele tinha se proposto a isso, por que ele aceitou não fazer mais? Por causa da opinião de alguém. Porque a opinião de outras pessoas foi mais importante do que aquilo que Deus colocou no coração dele. Não sei se já aconteceu isso com você. Interpretação espiritual. Quem honra, não discute, manifesta.
Então, quando alguém vem falar alguma coisa para você, porque não sei o que, não sei o que, não responde nada. Vai e faz o que você tem que fazer. Então, quem sabe o valor não calcula o preço, honra nunca é desperdício. Agora vamos ver em comparação com a atitude de Judas Iscariotes. Postura interna de Judas. Mentalidade de escassez, desconfiança, tá? Eu lembro uma vez que eu mandava um dinheiro para uma pessoa na África, e aí eu ficava assim, mas rapaz, essa conversa está muito estranha, mas meu Deus, e não sei o quê, e essa conversa não está batendo. Mas veja só, a disposição no meu coração de abençoar a pessoa não era minha? Não era minha a disposição de abençoar essa pessoa? Por que eu tinha que ficar fiscalizando, por exemplo, né? Ainda mais na África, por mais que a pessoa, sei lá, esteja até mentindo, ele tem falta, eles têm falta, eles realmente não têm, praticamente às vezes, o que comer. Em muitas igrejas, por exemplo, hoje, que fazem parte do Springs of Revival, porque o Hans Peter foi lá o ano passado, esse ano, aliás, realmente é muito difícil a condição de muitos pastores lá, por exemplo, em Moçambique. E aí eu ficava com aquela desconfiança, e mandava o dinheiro pro rapaz, depois ficava com aquele incômodo. E o Espírito Santo, ele vem falar com a gente, ele vem abrir o nosso coração. E ele mostrou assim, olha, você está abençoando a pessoa. Você não sabe o que ela faz, mas independente do que ela faz, a sua ação é de abençoar ela. Não é de fazer a gestão do dinheiro para ela. Então, muitas vezes, Judas, ele era o tesoureiro. Aí, o que ele fez? Quando a mulher veio e abençoou Jesus, a visão dele foi assim, mas esse dinheiro todinho aí para nada, jogou no pé dele, como assim? Isso aí dava para vender e dar para os pobres, mas se desse para ele, você acha que ele ia vender e dar para os pobres ou ele ia ficar para ele? Então, muitos dos críticos, eu dei aula para muita gente que é crítico. Eles falam, um absurdo, esses pastores com carro importado, e não sei o quê, e prosperidade. Sabe como que eles vivem, essas pessoas que fazem essas críticas? Eles vivem na falta. Porque tudo que eles atacam, ele escolhe para a vida dele a falta daquilo. Então eles acham ruim, eles acham que pastor não tem que receber oferta, aí eles ficam lá na escassez. Eles criticam os pastores que vivem de forma próspera, e aí eles ficam na escassez. Eles criticam as pessoas que dão um relógio, que dão um carro, que dão uma casa para um pastor, e eles ficam lá na vida escassa. Então é uma questão de semeadura, é o coração da pessoa. Judas se revoltou quando a mulher foi lá e fez uma oferta. Vamos fazer um cálculo aqui. Se fosse hoje, essa mulher chegou lá aos pés de Jesus. R$ 1.500 salário mínimo, vezes 12. 300 dias, tirando sábado e domingo, a mulher trabalhou um valor de um ano de salário. R$ 1.500, 10 meses, 15 mil, 18 mil reais. A mulher pegou e falou assim, Jesus, é uma oferta aqui, 18 mil reais. Judas é a personificação de muitos pastores. E de irmãos também, não é só pastores não. Que o olho arregala assim e a pessoa, meu Deus do céu, como assim? Não pode isso. Aí Jesus vai e repreende quem? A mulher que deu a oferta. Então, quando você, que é um ofertante extravagante, porque aqui fala da mentalidade de Maria, generosidade extravagante, entrega ilimitada. Você que é uma pessoa que tem uma generosidade extravagante, você que é um ofertante extravagante, o que acontece? Quando você faz isso, muita gente se revolta, muita gente se escandaliza. E olha para você e fala assim, esse dinheiro aí você podia transformar tudo em cesta básica. Então, essa mentalidade é a de Judas. Por quê? Você não vai fazer cesta básica? Vai, mas isso aqui não tem nada a ver com cesta básica. Aqui é uma oferta de honra, de reconhecimento. A cesta básica a gente pega aqui outro valor e faz, sem problemas. Ninguém está deixando uma coisa por outra. Geralmente a pessoa que tem a cabeça de Judas, ela quer deixar uma coisa por outra, sendo que você pode fazer as duas. Só que Judas era avarento e Jesus chamou ele de ladrão. Então, além da desconfiança, então Judas, mentalidade interna dele é escassez, desconfiança e desonra. Expressão prática, tá? Comportamento de Judas, personalidade, crítica, racionalização e discurso religioso para justificar a falta de honra.
Irmãos, esse vídeo hoje, se entrar no seu coração, você compartilha aí com mais de 10 pessoas, vamos trazer as pessoas à quebra desse paradigma de mentalidade limitada, de pobreza, de escassez. Uso aqui a visão de Jesus, a visão de Judas sobre Jesus. Reduz o valor, ele reduz o valor. Ele olha para aquele valor da mulher que ela fez com Jesus, ele acha aquilo muito, ele acha desperdício que a mulher fez com Jesus. E qual que é a interpretação espiritual? Se perdeu na convivência sem revelação. Ele andou com Jesus por 3 anos, mas a convivência anulou a revelação. Ele perdeu a revelação de quem Jesus era. Uso dos recursos, personalidade de Judas no uso dos recursos. Controle e retenção. Interpretação espiritual. Quem não honra tenta gerir o que nunca entrega. Então anota aí, ó. Interpretação espiritual. Quem não honra tenta gerir o que nunca entrega. É como se você quisesse administrar algo e o fato de apresentar uma suposta boa administração, na verdade, é retenção. E o discurso dele, qual é? Aparente cuidado social. Irmãos, pega um papelzinho e faz uma lista aí. Todo mundo que tem discurso social tem o coração de Judas. Por que eu te falo isso? Porque quem tem discurso social não avalia o valor das coisas. As pessoas são iguais para Deus, mas elas não são iguais em seus posicionamentos e na forma como elas recebem o evangelho e vivem esse evangelho. Não são iguais. Por mais que você queira pregar, ter um discurso de igualdade, todo mundo tem que ser igual, as pessoas não são iguais, não vão ser iguais, não vão ser todas ricas, não vão ser todas pobres. As pessoas vão ser diferentes, baseado naquilo que elas fazem com o que elas recebem. Seja receber a palavra, seja receber um recurso. Quer um exemplo? Pega 2 pessoas, uma com a mentalidade de escassez e uma com a mentalidade de riqueza, de prosperidade. Não estou falando de ganhar dinheiro, mas a pessoa, como ela pensa. Pega R$1 milhão e dá na mão da pessoa que tem a mente escassa. Mas você não sabe quem que é o escasso, quem que é o próspero. Você não sabe quem é. Você vai dar R$1 milhão para cada. Depois de 6 meses, você vai descobrir quem é o escasso, quem é o próspero. Porque o próspero, ele tem um comportamento de produtividade no sentido de o que ele faz com aquilo gera algo. Gera algo. Gera salvação, gera edificação, multiplica, empreende. Aquilo vira alguma coisa. Você dá na mão de um próspero qualquer coisa, ele transforma em algo. Mas o escasso, você dá na mão dele, ou ele retém, com medo de perder, ou ele gasta aquilo e não transforma em nada. Daqui 6 meses você chega e fala, irmão, e aí, cadê aqueles 1 milhão lá? O que você fez? Ah, cara, eu comprei um carro, comprei uma casa na praia e passei, fiz umas viagens que eu tinha um sonho, mas acabou. Então, eu reconheço, eu estou falando isso, eu só falo as coisas que eu tenho certeza, porque por muitos anos eu vivi uma boa vida na minha família, mas eu e a minha família tivemos mentalidade de escassez. Meus pais trabalhavam, ganhavam bem, nós vivemos bem, mas a nossa mente era escassa, não tem como negar. É só pegar o comportamento, o perfil, ação e reação, consequências do uso do dinheiro, que você vai ver, escasso. Então, todo o dinheiro que chegava na minha mão, ele proporcionava algum prazer momentâneo. Ah, vou realizar um sonho, vou fazer uma viagem, vou comprar uma roupa que eu gosto, eu vou comer porque vou naquele restaurante que eu sempre sonhei, aí depois de um tempo, acabou, cadê o dinheiro? Não virou nada, nada. Estava zero. Se bobear, dependendo do cartão, ainda está devendo. Só que a mente próspera, eu comecei a ver que eu era escasso, a minha mente era escassa. Eu comecei a ver o seguinte, cada vez que Deus coloca algo na nossa mão, não é para a gente comer, é para a gente multiplicar. Então hoje, tudo que Deus coloca na minha mão, eu transformo em alguma coisa. Ou uma oferta, que eu semeio, ou eu falo assim, ó, se eu mandar imprimir livro, o livro custa R$25, eu vendo por 50, então já estou dobrando esse valor. Peguei R$1.000, transformei em 2.000. Então você tem que ir fazendo isso,
Porque não é só sobre dinheiro, prosperidade não é só sobre dinheiro. Tem a ver também com a questão da alegria, do fruto do Espírito, mas eu estou falando aqui financeiramente. Porque as finanças não envolvem somente dinheiro, as finanças envolvem o que você faz, o que aquilo que você fez produz com esse dinheiro. Então, por exemplo, pessoas que têm a mente próspera, que são empresários, eles sabem que milhares e milhares de reais que eles investem fazem com que, de alguma forma, pessoas recebam o evangelho e essas pessoas venham para Jesus. Por quê? Ele investiu, de alguma forma, num ministério que propaga a palavra, ou numa cruzada, ou numa missão, ou numa igreja, ou no ministério, ou de alguma forma ele está pondo dinheiro, e aquele dinheiro ele consegue visualizar que está sendo transformado em algo. Pregação da palavra, salvação de pessoas, edificação. Quem não enxerga dessa forma, é por isso que eu estou falando, os dois são filhos de Deus, o escasso e o próspero. Só que tem o escasso, que pode ser o próspero, que pode ser usado na multiplicação dos dons, multiplicação de recursos, multiplicação de talentos, e tem o escasso, que tudo que Deus colocar na mão dele, ele vai, de alguma forma, ali, torrar, comer, transformar em realização momentânea de prazer. Então, o discurso de Judas é um aparente cuidado social, mas na verdade é uma religiosidade sem verdade. E foi o que eu falei aqui minutos atrás, que a gente vê alguns pastores falando de igualdade, de ajudar os pobres, que isso é função da igreja, ajudar os necessitados. Mas tem uma coisa que eu tenho falado muito com os pastores que eu pastoreio. Se você ajudar a pessoa que está passando necessidade e você não der para ela oportunidade de alguma forma ela sair daquela condição, você não está ajudando ela. Então, por exemplo, você tem condição de pôr a pessoa num curso técnico, de colocar a pessoa para trabalhar de alguma forma, porque assim, hoje, na nossa vida, as pessoas que ofertam para mim, elas ofertam porque elas têm renda, porque elas trabalham. Como que elas iriam ofertar para mim se elas não tivessem renda, se elas não trabalhassem? E aí eu trabalho de uma outra forma, mas é um trabalho. Eu acordo, eu tenho horário para dar aula, eu tenho horário para montar o meu projeto de escrever, de ensinar, de gravar, tudo isso é trabalho. Então não tem como hoje eu esperar que as pessoas não trabalhem e me ofertem. Ou abençoe meu ministério. Quem não tem renda não pode comprar meus livros. Quem não tem renda não pode ofertar no ministério. Então é parte da vida humana enquanto a gente está aqui, porque vai chegar o dia que a gente vai morrer e vai estar com Jesus de forma plena, ou ele vai vir nos buscar e nós vamos estar numa condição diferente da de hoje. Mas no momento do que a gente vive, a mentalidade de escassez, ela sempre vai se comportar como Judas. Judas se comportava da seguinte forma: todo mundo tem que girar ao meu redor. Então ele estava ali do lado de Jesus, ele era o tesoureiro, aí ele viu a mulher honrando Jesus, em vez dele se alegrar e falar assim, nossa, como que essa mulher tem um coração grato, né? Que mulher, a atitude dela, não, ele criticou a mulher. E aí é onde entra aqui essa mentalidade que eu falei de Judas, ó, ele é crítico, ele é racional e ele tem um discurso religioso. Qual que é a motivação de Judas? Que se expressa pelas ações, porque a motivação, você não tem como ler o coração das pessoas, mas muitas vezes a reação dela expressa a motivação. Interesse pessoal. Judas estava preocupado com alguém? Ele estava preocupado com os pobres. Mas se a mulher desse esse dinheiro para ele, pelo que você já leu da Bíblia e da história que você sabe de Judas, você acha que ele ia dar para os pobres? Se Jesus chamou ele de ladrão, se ele roubava, só se ele for o Robin Hood, né? Que roubava dos ricos para dar para os pobres. E Judas não era o Robin Hood. Então, Judas era avarento, Judas era ladrão, então ele tinha um discurso religioso, um discurso de vitimista e um discurso de assistência social. Vamos ajudar os pobres. Mas ele nunca ajudou os pobres. Isso era só um discurso para a justiça própria dele, a forma como ele interpretou aquilo ali que aconteceu com Maria e Jesus. E a interpretação espiritual é: onde não há honra, há ocultação. Todas as vezes que você estiver diante de um ambiente onde o seu coração está em desonra, você não desfruta da mesma unção. Hoje, os coaches chamam de frequência,
Os neopentecostais chamam de unção, os reformados dizem que não existe. Eu sou adepto da unção, a palavra unção. Eu entendo o que significa, eu entendo como ela opera. Eu já li muitos livros que falam sobre unção, por exemplo, do Kenneth Hagin. Eu entendo como funciona, eu entendo como ela opera, eu entendo quando ela funciona no sentido da operação dela. Os reformados não entendem, continuam sendo os meus irmãos, mas infelizmente eles não têm compreensão disso, então eles dizem que essa conversa de unção é papagaiada de neopentecostal. Essa é a opinião deles. E todo mundo, eu sou quem mais luta para que todos tenham o direito de ter a sua opinião, inclusive eu ter a minha. E os neopentecostais, os reformados, e o pessoal hoje que estuda de uma forma mais científica, chama de frequência. E eu já fiz estudos para entender o que é frequência, como ela funciona, como que ela atua na parte física, emocional das pessoas. E realmente, se você parar para pensar cientificamente, o corpo humano tem 70% de água, e nós temos uma eletricidade no corpo, e você pega um rádio, sintoniza lá 99,1, você vai ouvir a voz do cara que está falando lá, em outra cidade, na rádio. Quando você pega cientificamente, eu estudando isso, eu percebi que faz muito sentido também entender que existe essa parte aí energética da forma como Deus opera na nossa vida. Quem não concorda, não desfruta. Quem concorda e entende, desfruta. Todos nós estamos debaixo do mesmo amor de Deus, não somos melhores ou piores do que o outro por não entender ou não concordar com certas coisas, mas a diferença entre entender e não entender é o quanto você desfruta. É o quanto você anda naquilo que é proposto dentro do seu propósito. Aquilo que Deus propõe de acordo com o seu dom, de acordo com ele, da forma que Ele te criou, da forma que Ele te salvou, da forma como Ele te libertou. Então Deus ele quer usar a sua vida para que aquilo que Ele fez em você se propague para outros. Deus não fez algo na sua vida só para você. Ele fez para que através de você o nome dele fosse semeado, fosse espalhado, mais pessoas pudessem receber isso que você recebeu. Então, para a gente fechar aqui, eu vou fazer um resumo da comparação, então, de Maria e Judas. Quem desonra sempre tenta explicar com lógica o que só discerne por revelação. Então, o elemento aqui de comparação, percepção de Jesus entre Maria e Judas. Senhor digno de tudo. Maria via Jesus como Senhor digno de tudo. Judas, líder comum negociável. Por que é importante você entender aqui esse pensamento de Judas, essa percepção? Porque aqui tem pessoas que assistem que são pastores, tem pessoas que assistem que não são pastores. Mas um pastor, ele sempre também deveria ter pelo menos um pastor. Se ele é pastor, ele deveria ter um pastor. Mas quando você tem todo mundo por comum, você nunca vai saber o que é unção. Quando você tem as pessoas por comum. Aí fala assim, mas como assim, pastor? Ela é uma pessoa especial? Não. Não é uma pessoa especial, mas existe uma unção formada na vida daquela pessoa que opera para algo. E aí, Judas não via isso em Jesus. Ele tinha Jesus por um homem comum. Judas, ele via Jesus igual o povo de Nazaré. Jesus chegou em Nazaré e não pôde fazer milagre lá. Porque o povo viu ele como filho de José e Maria, o carpinteiro. Ele não viu a unção que estava sobre Jesus. A unção messiânica. Eles não conseguiam ver. É por revelação. Então, o que aconteceu em Nazaré? Nada. Então, eu conheço muita gente, convivo com todo tipo de gente. Se eu perceber que não é mal intencionado, está de má fé comigo, eu fico de boa. Não vou fazer preconceito e separação. Agora, quem me tem por comum que eu digo, eu não sou especial, mas quem não reconhece a minha unção, nunca vai desfrutar do que ela faz. Nunca vai desfrutar do que Deus faz através dela, porque não é sobre mim, é sobre o que Deus me dá para usar por um propósito. Então, eu não penso assim, eu não concordo assim, eu tenho amigos cristãos há anos, e não adianta. Quando a gente está junto, às vezes você fala, tô doente, ore por mim, tô com um problema financeiro, ore por mim. Não tem efeito a oração, porque a pessoa, ela te tem por comum. Às vezes as pessoas falam, os reformados mesmo, falam que não tem nada a ver isso,
Mas eles desconsideram o fato de Jesus, lá em Nazaré, ele era o Filho de Deus, ele andava em plenitude de espírito, talvez de uma forma que nenhum homem andou, igual, com a revelação e a consciência messiânica, e ele chegou lá e não pôde fazer nada. Nada, não aconteceu nada, não teve sinais, não teve maravilhas, não teve cura, não teve nada em Nazaré. Porque Nazaré viu Jesus como um homem comum, um carpinteiro, não como o Messias. Então, aí surgiu aquela frase, eu não sei se veio da linha, se veio do Kenneth Hagin, eu não sei de quem veio, você recebe da unção que você respeita, e as pessoas que são mais reformadas, elas dizem que isso não existe, elas não concordam com isso. Tudo bem, não muda em nada. É igual oração em línguas. Quem não crê em oração em línguas, não ora, é pela fé. Então, sempre que você não acreditar em algo, o máximo que vai acontecer é você não desfrutar daquilo. Se você não honra uma unção, se você não reconhece uma unção, não vai acontecer nada. Você vai continuar sendo filho de Deus. Só que você não vai desfrutar do benefício que aquela unção proporciona. É só isso. Concordo plenamente, Eunice. Existem lugares e pessoas que você chega e logo se sente a frequência. Exatamente. O que a gente às vezes chamava, mudou a atmosfera, que ambiente pesado, nossa, que unção. Isso aí é frequência. É a forma que é manifesto no mundo natural. Então a unção que nós temos aqui na Terra, ela não vai funcionar na eternidade. Quando a gente estiver com Jesus, a gente não vai precisar. A unção é para trabalhar. A unção que Deus nos dá é como se fosse uma ferramenta de trabalho. Quando eu estiver lá com Jesus, não vou precisar orar em língua, não vai precisar de milagre, não vai precisar de cura, não vai precisar de prosperar, não vai precisar de nada, porque lá já vamos estar resolvido com Ele. Mas aqui no mundo material, nós temos a forma de fazer sinais e maravilhas, é para que os incrédulos creiam. Então, sempre que você honrar a unção, você vai desfrutar da operação dela. Então, eu amo meus irmãos que não concordam, eu amo meus irmãos que não reconhecem isso, mas eu vejo que ao longo dos anos eles não desfrutam. Eles desfrutam do dom da fé. O dom da fé é você esperar de Deus o que Ele prometeu para você, e Ele vai cumprir porque Deus é fiel e Ele já cumpriu na cruz. Mas a forma de você andar aqui na Terra e ferramenta de trabalho, graça para trabalhar, multiplicar, para você exercer o ministério, para você exercer a vocação, tem gente que passa a vida toda vivendo no braço, porque ele não desfruta das ferramentas sobrenaturais, porque ele não acredita, ele acha que não é assim. Então, as diferenças espirituais resumidas aqui, né, percepção, passei já, relação com o valor, a mente de Maria, abundância, mente de Judas, escassez. A fala de Maria, silêncio e entrega. A de Judas, crítica e julgamento. Irmãos, essas lives eu faço com o intuito de que mesmo quem vem com a cabeça diferente, ouça e seja livre. Olha só aqui, isso aqui é para você fazer uma autoanálise. Hoje, a pessoa que tem um comportamento de crítica e julgamento, a Bíblia mostra um exemplo dessa pessoa, é Judas. Você não é Judas, você é filho de Deus. Se você está com esse comportamento, se você tem critica pastor, critica igreja, critica dízimo, critica não sei o quê, que isso está errado, isso eu não concordo. Se você é assim, você está com o coração igual de Judas. Você pensa que está andando com Jesus, mas não está, porque Judas andou com Jesus, mas não estava no mesmo espírito. Tem gente que está indo na igreja, tem gente que está no púlpito, mas não está andando com Jesus, porque não é o mesmo espírito. O Espírito de Deus, ele tem entrega, ele tem amor, ele reconhece, ele reparte. O Espírito de Deus não é avarento, crítico, julgador, fofoqueiro, não é. Presta atenção nessas coisas. Toda vez que eu vim falar aqui, eu não venho meter o pau em ninguém nem dar lapada, é para a pessoa ser liberta, é só a verdade que liberta. Aqui, disfarçamos a crítica com a famosa frase, crítica construtiva. Pois é. Então, por exemplo, tem coisas que a gente não entende, que a gente fala, cara, eu não entendo, mas eu vou olhar melhor, eu vou olhar com outro olhar sobre, será que eu não estou equivocado no meu pensamento? Então, eu, por exemplo, a minha esposa sabe, faz 14 anos, eu estudo diariamente. Tudo que eu fico com dúvida, eu vou estudar.
O meu mentor falou para mim a visão dos judeus sobre o dinheiro, fui pegar e fui fazer um estudo sobre como o judeu vê as coisas. Eu vou para eu não vir aqui falar meus achismos. Você tem que pegar, vou falar para quem gosta de estudar. Você tem que fazer 3 coisas para você falar sobre algo. Teoria, eu apresento a teoria, a prática, como você aplica essa teoria e qual é o resultado que você me apresenta. Porque se você vier com o eu acho isso e você não apresenta o fruto daquilo que você acha, é só seu achismo. Então, por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu tinha uma mente escassa. Quando? Quando eu fui olhar para um texto desse tipo aqui, dizer, peraí, eu pareço mais com Maria ou com Judas? E eu vi que eu parecia com Judas. Discurso furado. Tinha uns irmãos que andavam comigo uns 2 anos atrás. Não, o Léo agora está com um negócio de dinheiro. Que dinheiro? O irmão trabalha igual uns camelos para ganhar dinheiro. Então, o problema é a mentalidade. Não, é porque a igreja tem que dar dinheiro para os pobres. Não, a igreja tem que dar dinheiro para os pobres. Mas o pastor tem que ser pobre? Sabe? É a mesma coisa que Judas pensou. Ele ficou escandalizado com o dinheiro que a mulher jogou no pé de Jesus. Ele não entendeu a honra. Ele não entendeu o que a mulher queria falar, o que a mulher quis mostrar com aquilo ali. Então, hoje, quando eu vejo alguém falar contra pastor, no sentido assim, aquele pastor ali, ele está com um relógio de 100 mil reais. Meu irmão, deixa. Se você ganhar um de 100 mil, vende e dá para os pobres você. O cara, de repente, recebeu de alguém que ele orou e a pessoa foi curada, a pessoa quis honrar ele, igual a mulher lá da Maria. Porque talvez para Maria, aquele nardo lá, valia o preço de um Rolex hoje. Aí ela olhou para um lado, olhou para o outro, falou, eu não quero mostrar para Jesus de alguma forma, eu quero honrar ele. Ela pegou o que ela tinha de melhor. E aí ela foi lá, mas tem que ter a interpretação, porque ela beijou os pés dele, lá, tudo aí, essa é outra coisa. Agora, o ponto principal é, às vezes, algumas pessoas se sentem tão gratas, tão sem assim, o que eu faço para demonstrar o quanto eu estou feliz, quanto eu quero glorificar Deus com isso que ele fez na minha vida? Ele vai lá e dá um carro para o pastor. Porque um carro para ele não é nada, ou então um carro para ele é uma coisa que ele olha e fala assim, cara, isso aqui é um negócio que é uma forma de eu demonstrar a minha honra. Aí vai o Judas, que às vezes é até um amigo, ou um pastor amigo, ou um irmão da igreja, aí vai o Judas e diz assim, se ele tivesse vendido esse carro e dado para os pobres, está parecendo mais com Maria ou com Judas? Porque a pergunta que eu faço, tá bom, talvez a minha percepção está errada, mas baseado no texto, a pessoa que pensa assim, ela está mais parecida com Judas ou com Maria? Então, muitas vezes, eu pensei assim, tá? Eu pensei assim. Por isso que eu quebrei financeiramente. Quebrei. Quando eu falo quebrar, não é que eu era rico, estava cheio de dinheiro, mas eu comecei a endividar, comecei a passar necessidade, assim, de faltar dinheiro. Por quê? Isso é um absurdo. Olha só aquele pastor lá. O cara comprou uma Mercedes, devia ter vendido e dado para os pobres. Por isso, lá na igreja tem gente passando fome e o pastor de Mercedes. Esses comentários, observa o que eles produzem na sua vida. Não observa o que produz na vida do pastor, não. Porque pode ser que depois Jesus vai acertar a conta com ele, se ele tiver errado, por ter recebido essa honra. Mas Jesus falou assim, olha só, vamos destrinchar o texto. Jesus não falou assim para Maria ou para o pessoal que estava ali nos pés dele. Ele falou assim, pessoal, Maria, olha, eu fiquei muito honrado com o que você fez por mim, sabe? Mas realmente tem algum pessoal aqui ao seu redor, na vizinhança, que está precisando. Você devia ter vendido esse nardo e dado para eles, não para mim, Maria. Eu não estou precisando de nada, Maria. Jesus fez isso? Jesus não fez isso. A gente lê o texto, irmãos, eu aprendi uma coisa desde que eu era presbiteriano. Você tem 2 formas de ler a Bíblia. Do jeito que você quer que ela fale para você, o que você quer, porque você já tem suas convicções. A maior parte das nossas convicções são emocionais. As nossas convicções são baseadas na nossa mentalidade. Se ela é escassa, eu vou ler a Bíblia com a mentalidade de Judas. Se ela é abundante, eu vou ler a Bíblia com a mentalidade de Maria. E eu posso ler na Bíblia e achar o que eu quiser. Tanto que a Bíblia é usada até para algumas religiões de matriz afro, eles usam salmos, eles usam coisas. Já fui em terreiro e lá eles falam salmos e falam coisa. Você pode usar a Bíblia do jeito que você quiser. Depende da sua ótica. Então Jesus não falou para Maria assim, Maria, veja só, Maria, eu vou te elogiar, Maria, porque o seu ato foi maravilhoso. Você tem um coração muito grato, você é uma mulher de honra.
Mas Maria, olha quanta pessoa aqui ao seu redor, seus vizinhos estão passando necessidade. Você não pensou neles, Maria. Jesus não falou isso para ela. Quem falou isso foi Judas. E Jesus repreendeu. Jesus falou para Judas. Ele não falou isso porque ele está preocupado com os pobres, não, porque ele é ladrão. Sabe o que Jesus quis dizer quando chamou ele de ladrão? Ele só está preocupado com ele. Ele só está preocupado com as necessidades dele. Ele queria esse dinheiro aí de Maria para ele. Não era para os pobres. Então ele é ladrão. O avarento é ladrão. E aí Jesus foi lá e fez um elogio para a mulher, ainda na frente de todo mundo, que foi o que escandalizou os discípulos. Alguns textos, eu não lembro se é em Mateus ou Marcos, fala assim, naquele momento Judas decidiu trair Jesus. Por quê? Ele traiu Jesus pelo quê? Por dinheiro. Então, esse pessoal que chega para mim e fala, não gosto de falar de dinheiro no culto, não gosto de falar é os que vendem Jesus por 30 moedas de prata. Porque quem não tem problema com dinheiro, o dinheiro não toma o coração dele. 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões, 100 reais, é a mesma coisa. Mas quem tem essa tribulação mental quando mexe com dinheiro, são as pessoas que traem Jesus na primeira oportunidade. Por quê? Eu vejo, às vezes, hoje em dia, o pessoal se revolta com esse pessoal aí que vende curso, que eu vendo curso também, mas é um pastor que ganha relógio caro, que ganha carro caro, que viaja, vai morar nos Estados Unidos, o povo metendo pau e criticando. Só que é tudo que eles queriam e eles não conseguiram. Porque quem está melhor do que os pastores, uma pessoa que é generosa, são as pessoas que dão essas coisas para esses pastores. O cara que tem dinheiro, que ele é rico, que ele é generoso, é esse cara que dá o carro para o pastor. É esse cara que vai lá e dá um Rolex para o pastor. Porque ele não tem problema com dinheiro, o coração dele é livre. Agora, o avarento, o ladrão, ele fica lá, tá vendo? Olha lá, o cara, em vez de ajudar o pobre, ele foi lá e deu uma Mercedes para o pastor. Em vez de ele ajudar o pobre, ele foi lá e comprou uma... O pastor está lá nos Estados Unidos, por que ele não vai para o sertão? Por que ele não vai para a África? Não é essas coisas que a gente escuta? Não, ele vai para a Europa, é fácil, eu quero ver ele para a África. Mas você vai para a África? Isso aqui tudo é para abrir a mente, tá? É para a gente abrir a mente. Tudo isso que eu estou passando para vocês, o Espírito Santo ministrou no meu coração, para me libertar. Se você já é liberto, glória a Deus. Se você tem alguém que você sabe que não é, sem indireta, sem dar lapada em ninguém, manda esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe hoje a gente não pode trazer mais pessoas para viver a vida abundante de Jesus. Então, o resultado do que a mulher fez, do que Maria fez, é o quê? Memória eterna. A prova, vamos lá no texto, tudo que está aqui que eu escrevi, está no texto. Olha que Jesus... Jesus, ele fala no texto, porque sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre tendes. Agora vai interpretar isso, o que Jesus estava querendo dizer. Tinha gente ali andando com Jesus, mas não estava com Jesus, porque não estava no mesmo espírito. Um deles era Judas. Judas andou do lado de Jesus. Judas expulsou demônio. Judas pregou o evangelho. Judas evangelizou. Judas curou enfermo. Mas ele não estava no mesmo espírito de Jesus. Ele não estava com Jesus. O coração dele não estava. E qual foi o resultado na vida de Maria? Foi a memória eterna, porque no outro texto, sem ser o de João, Jesus diz que para sempre o ato dela seria lembrado. Para sempre. E até hoje a gente fala disso. Mas de Judas foi traição e ruína. É o fim dessas pessoas com esse coração. Traição e ruína. Porque chega um dia que elas não dão conta mais de lutar com essa mentira dentro deles, que foi o que Judas fez. Aí ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas. Jesus imortaliza o ato dela e expõe o coração de Judas. Vê, com uma ação, duas coisas aconteceram. O ato da mulher foi imortalizado e o coração de Judas foi exposto. Amém? A verdadeira prosperidade começa onde a honra se manifesta. Oferta não é sobre dinheiro, é sobre revelação, identidade e adoração.
Quem não enxerga valor sempre chamará a honra de desperdício. Pessoas com mentalidade de escassez criticam o sacrifício que nunca fariam. Quem está com seu caderninho, escreve. Pessoas com mentalidade de escassez criticam o sacrifício que nunca fariam. Quem não enxerga valor sempre chamará a honra de desperdício. Então, diante de tudo isso, já foi bastante tempo, 1h05 de live. Vou finalizar fazendo uma oração. Se você que está assistindo agora, você recebe essa palavra, você recebe a oração, você escreve aí no comentário agora. Escreve aqui, ó, eu recebo. Se você recebe essa palavra, se a palavra falou com você, se você entende que o Espírito Santo falou com você, você coloca eu recebo. Vou colocar amém, pode colocar amém também. Então eu vou fazer uma oração aqui. Quando você enviar esse vídeo para algum amigo, para alguma amiga, para um irmão, você pode falar, olha irmão, é muito bom você ver esse vídeo aí, foi bom para mim. E no final tem uma oração e você vai receber essa oração também. Não deixe de ver até o final. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por essa palavra, pelo aquilo que o Senhor nos deu, que é o teu Filho. O seu amor foi demonstrado através de atitude, o seu amor é demonstrado através de ações, que o Senhor possa revelar em nosso coração, que a fé é uma ação, que o Senhor possa atuar poderosamente dentro de nós, quebrando toda a mentalidade de escassez, toda a mentalidade, Senhor, de limitação, de avareza. Que o Senhor possa quebrar isso em nossa mente. Eu repreendo agora espírito de escassez e de medo que está aprisionando alguém que esteja assistindo. E solte essa vida agora em nome de Jesus, que o espírito de revelação e sabedoria tome a mente dessa pessoa para que ela possa enxergar a verdade e ser livre no nome de Jesus. Pai, eu oro aqui que seja manifesto um milagre financeiro na vida de quem está assistindo, que essa pessoa possa experimentar através de sinais e maravilhas a verdade dessa palavra. Que essa palavra se confirme na vida dessas pessoas através de um sinal financeiro, para que elas creiam e se rendam ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.